Olá, pessoal. Resolução da Faculdade Albert Einstein Vestibular 2025. Prova que aconteceu dia 13 de outubro de 2024, elaborada como sempre pela Fundação VUNESP, tá? Então, aquele padrão que a gente vê em várias provas de instituições privadas de medicina, além da própria prova da Unesp. Então, por isso que é interessante para quem vai prestar esses vestibulares olhar as outras provas, né, feitas pela mesma banca. Vamos para a resolução das questões, tá? Lembrando que aqui na descrição do vídeo você tem o link para ir lá para a página da VUNESP e baixar o caderno de provas, o gabarito oficial e no caso da Albert Einstein tem uma segunda prova, tá? Dissertativa de algumas disciplinas que são mais recorrentes para o curso de medicina, tá? Não tem história nessa segunda prova. Vamos aqui para a resolução da questão 16, primeira questão de história dessa prova. Questão de Idade Média, aqui pegando um texto do Jorge Duby. Então já vou comentar, né, que a banca da VUNESP gosta muito de questões de Idade Média, tá? Os autores que mais aparecem, Jacques Legoff, disparado, o Jorge Duby e o Mark Bloch, né, que também são autores clássicos, aparecem de vez em quando. Aqui, ano 1000, ano 2000, Pista de Nossos Medos, né? Um livro aí do Duby, bastante recorrente, inclusive em vestibulares, que ele vai comparar, né, alguns aspectos do mundo medieval com aspectos da contemporaneidade, né? Então, olha lá, a sociedade medieval vive e morre e se diverte com uma grande brutalidade. Os camponeses preferem ver os cavaleiros partirem em cruzada ou matarem-se nos torneios a vê-los saquear colheitas e espulhar os vilarejos, pois a grande insegurança do ano 1000 é sustentada por esses bandos de cavaleiros. Pensando bem, né, se você fosse um camponês medieval, seria bastante prazeroso, né, ver os cavaleiros, né, que são membros da nobreza, duelando e se matando, ao invés de apurrinhar, né, os camponeses, é óbvio, né? Ao abordar a questão da violência na Idade Média, o excerto indica. Então vamos lá. A origem social das constantes rebeliões de servos. Mas em nenhum momento aqui o texto fala de rebeliões de servos, né? Ele está falando ali das atividades próprias dos cavaleiros, que ou é ir para as cruzadas, participar de guerras, ou disputar ali duelos entre si. Então, não é o caso aqui, o tema não é uma rebelião camponesa, né? B, a importância do aparato policial público de repressão ao crime. Só que, pessoal, aparato policial público, aqui a gente está falando de uma estrutura que tem relação com o Estado, né, que tem relação com o monopólio da força, que tem a questão da instituição. Então, não é próprio da Idade Média, né, onde esse tipo de forma de organização social está bem distante da realidade. Então, aqui não faz sentido. C. Convocação militar para a participação nas cruzadas religiosas. Ó, até imagino que muita gente possa ter marcado aqui a alternativa C, porque de fato, né, o texto ele fala das cruzadas, mas convocação militar também fica parecendo uma coisa de exército profissional, algo instituído, algo organizado em torno da estrutura estatal. Então, não sei, vamos ver se não tem nada melhor, mas tem algo esquisito nessa formulação, né? A D. A frequência de guerras e combates entre estados nacionais europeus. De novo, a lógica do estado aqui. Não são combates entre membros de um estado, são combates entre bandos de cavaleiros, né? Olha o termo que ele coloca aqui, né? Ou seja, são grupos de cavaleiro, mas não tem a estrutura do Estado. Reparou que tanto na alternativa B, como na C, como na D, você tem menção a algo que remete à estrutura do Estado. Então, o que a VUNESP quer com essa questão, né? Te lembrar o tempo todo que aquilo que caracteriza o feudalismo é, em parte, né, aquilo que a gente consideraria um esfacelamento da ideia de Estado.
né, entre a decadência ali do Império Romano, das monarquias constituídas na Europa no início da Idade Média e o surgimento de novos estados nacionais. Então, é com esse tipo de conteúdo aqui que a questão trabalha. E aí você tem aí a manifestação do poder social e militar de representantes da nobreza. Por que poder social? Vamos lá. Porque aqui, ó, quando ele fala de saquear colheitas e espoliar vilarejos, é uma certa menção àquela noção dos direitos feudais, de direitos senhoriais, ou seja, o nobre como um elemento de controle social. E, por outro lado, o texto lhe lembra o tempo todo que os nobres eles têm a questão do papel militar. Então, por isso, alternativa E. Né? Que assim como a são as duas únicas alternativas que não fazem menção a uma estrutura estatal. Mas no caso da A, está muito fora do tema. Né? Então resta aqui a alternativa E. Mas questão um pouquinho mais trabalhosa. Acredito realmente que muita gente tenha marcado ali a alternativa C. Coloca aí nos comentários, né, se você fez essa prova, o que você marcou, o que você achou dessa questão. Bom, vamos aqui para 17, gravura do Franz Post, né, gravura conhecidíssima, né, produzida na primeira metade do século XVII, né, o Franz Post que esteve no Brasil durante a ocupação holandesa, né, no Nordeste, e aí vai a Unesp e pergunta, né, a Unesp pergunta, esta gravura retrata, ou seja, ele quer aqui uma alternativa que seja uma descrição do que você observa na imagem. Então vamos lá, né? Alternativa A. Beneficiamento do café. Destinado prioritariamente à exportação com utilização de mão de obra de imigrantes e de escravizados. Bom, totalmente errado. Vamos lá. Franz Post, ele esteve no Brasil holandês, então isso aqui está ligado ao ciclo da cana-de-açúcar, né? Nós estamos falando da primeira metade do século XVII, Brasil colonial. Você tem que lembrar, galera, que café, o ciclo do café, a relevância do café, está associada já ao Brasil Império, Segundo Reinado, especificamente, né? Primeira República depois. Então, quer dizer, está muito distante cronologicamente. Né? A imigração também, é século XIX. Então, quer dizer, tem várias pistas aí para você descartar essa alternativa A, né? B. Produção de algodão voltada à exportação e ao fornecimento da nascente manufatura brasileira de tecidos. De novo, né? Estamos falando do século XVII. O Brasil não tem nada que remeta a uma estrutura sequer de manufatura, muito menos industrial, têxtil, coisas do gênero. Então, também não pode ser algodão. C. A divisão e a disciplina de trabalho, características da organização da produção nas sociedades industriais. De novo, sociedade industrial. A gente está falando do Brasil colônia. Anacronismo. Ó. Tudo aqui a gente está eliminando por anacronismos assim gritantes, não é nem uma coisa muito sutil, né, muito elaborada, não. D. Funcionamento de um engenho de açúcar, organizado no sistema de plantation, com emprego de mão de obra de escravizados. É isso aqui, né? Você tinha que lembrar assim, bom, Brasil colônia. Qual que é o grande ciclo econômico do Brasil colonial? Então, e a impossibilidade do aparecimento do trabalho urbano na organização econômica do Brasil colonial. Mas como que é impossível ter trabalho urbano no Brasil colonial? Aí você vai ter que desconsiderar, por exemplo, as cidades associadas ao ciclo da mineração, ou as próprias cidades portuárias, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, algumas ligadas até a exportação do ciclo da cana-de-açúcar, né? Entrada de escravos no Brasil. Não existe uma inviabilidade de núcleos urbanos no Brasil colonial. É que é óbvio, né? A estrutura econômica vinculada à cana-de-açúcar
privilegia uma estrutura rural da sociedade, né? Mas aqui aí também é um exagero. Então, questão aqui essa, eu imagino que ninguém tenha tido dúvidas, né? Não vai ter um percentual elevado de candidatos marcando alguma alternativa estranha. Então, até que uma questão fácil, vai. Vamos aqui para 18, ó. Esses dias eu dei aula falando justamente dessa tela aqui. E vamos lá que a resposta aqui tá até tranquila, hein? Examine a tela pintada por Pedro Paulo Bruno em 1919, intitulada A Pátria, né? Tela que fica lá no Museu do Catete, no Rio de Janeiro. Atrás da mesa onde se sentava o presidente durante as reuniões. Bom, você vê mulheres costurando a bandeira do Brasil republicano, né? Essa aqui está amamentando uma criança, tem uma criança abraçada na bandeira aqui, uma outra criança aqui brincando com a estrelinha e uma criança aqui no colo. As únicas pessoas mais velhas estão bem ao fundo, já quase não aparecendo, né? Então, vamos lá, né? Isso aqui tem a ver com simbologias, né, da República e tal. A tela simboliza a exploração do trabalho infantil e feminino nas décadas anteriores à promulgação das leis trabalhistas no Brasil. Só que aí, galera, aqui não está mostrando um ambiente realmente ligado ao mundo do trabalho, né? Tem várias interpretações que a gente pode fazer dessa obra, né? Uma que é bem interessante é você pensar que nos processos políticos, né, eles são processos masculinos no início do século XX, né, virada do 19 para o 20. Então, que papel caberiam as mulheres, né, na construção da República? E aí você remete a um trabalho que preserva uma estrutura de gênero tradicional, né? As mulheres costuraram a bandeira. Olha só, elas não se envolvem na política, elas costuram o símbolo. Então, não é uma denúncia ao trabalho infantil e feminino, tá? Não é isso. Esforço coletivo de construção da nação brasileira e o caráter protetor que essa nação exerce em relação aos seus membros. Pode remeter ao coletivo, realmente a gente tem várias pessoas. E aí, de novo, a figura da mãe, né? Então, essa menção, né, à pátria, né, de soles mãe gentil, né, isso aqui tem uma relação. Esses dias um aluno perguntou para mim se isso aqui tem vínculo, né, com a letra do hino, né? Então, você vê que tem ali um casamento, né, dessa ideia da pátria mãe. Então, boa alternativa B. Vamos ver as outras. C. A adesão do povo brasileiro aos ideais políticos da monarquia e aos esforços monárquicos de expandir militarmente o território nacional. Só que aqui não faz nenhum sentido, né? É a bandeira da República, dá para ver as estrelas e a esfera, né? Azul com a faixa da Ordem e Progresso. Sem contar de novo a cronologia, né? 1919, o Brasil já é república há um bom tempo. Trabalho artesanal de produção de tecidos no período anterior à implantação da indústria têxtil no Brasil. De novo, não é uma obra sobre o mundo do trabalho, né? Alternativa A e D vão nessa mesma toada, não é isso. E aí, a resistência da sociedade brasileira às ameaças estrangeiras e o caráter nacionalista que predominava nas décadas iniciais da República. Então, mas aqui a gente não está vendo nada que remeta a uma ideia de uma ameaça estrangeira, guerra, algo do gênero. Então, não faz sentido, né? Vamos ficar aqui com a alternativa B, né? Esforço coletivo de construção e o caráter protetor da pátria, né? Questão interessante, né? Eu gosto de análise de imagem, né? Bom, aí a questão 19 vai falar de panafricanismo
Em linhas gerais, o panafricanismo pode ser entendido como um movimento que buscava estabelecer uma união identitária e política entre africanos e as populações afrodiaspóricas. Então, interessante aqui esse final, né? Entre os africanos, quer dizer, entre as diversas comunidades e nacionalidades africanas, e entre africanos e afrodiaspóricos, que é isso? Os negros descendentes da diáspora africana, ou seja, os negros trazidos para a América e os seus descendentes, né? Então, o excerto define panafricanismo como esforço para... Pessoal, questão de conceito. Ele está basicamente pedindo para você, na alternativa, procurar uma interpretação para aquilo que o autor disse. Então, questão de interpretar mesmo o texto. Estabelecer vínculos entre os povos que viviam na África, ok, e os africanos e afrodescendentes forçados a viver em outras partes do mundo. Parece descrever esse final aqui, né? Vamos ver as outras. Criar mecanismos que permitissem o retorno dos descendentes escravizados às suas terras de origem na África. Não, até porque ele reconhece esses afrodiaspóricos como populações que não são africanas, né? Mas que têm uma ancestralidade. Então, ninguém está falando de voltar a viver na África. C. Resistir à colonização europeia e impulsionar formas de desenvolvimento econômico em todo o continente africano. Interessante também poderia ser, mas aqui a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando surge esse conceito, você já está num pós-colonialismo. Isso não é um movimento que surge no contexto do início da colonização europeia, né, do neocolonialismo sobre a África, mas já na fase final ou pós-colonial. Aí depende, né, do país que a gente está mencionando, que você, por exemplo, fosse usar como exemplo, mas tá errado isso aqui, tá invertido a ordem, né? D. Encerrar as divergências e as guerras entre os países africanos. Estimular a igualdade econômica entre estados e populações africanas. Por um lado, é criar essa identidade africana que deveria superar, né, certas divergências. Mas também não tem nada a ver com estimular a igualdade econômica entre estados e populações africanas. Porque não é necessariamente uma ideia de igualitarismo nesse nível, né? E impedir a continuação do tráfico de escravizados, mas aí já está fora de contexto também. Surge num contexto em que o tráfico de escravos não existe mais, né? Então, alternativa A. Porque é que melhor dialoga com aquela parte final, né? De unir identitariamente africanos e os descendentes dos escravos, né? Descendentes das pessoas que migraram também. Então, alternativa A. Não é muito comum, tá? Panafricanismo, mas é um assunto mais do momento, né? 20 vai falar de ditadura militar, né? A gente não pode esquecer que estamos em 2024, né? Esse ano fez 60 anos, né? Do golpe de 64. Então, datas simbólicas, né? Vestibular do ano passado teve bastante incidência, né? De questão de ditadura, né? Porque afinal o vestibular 2024, né? Foi feito em 2023, né? Esse vestibular é 2025. Mas aqui, ó, o texto também já se tornou um grande clássico, né, do Hélio Gaspari, Ditadura Escancarada, né, é um dos seus volumes sobre a ditadura militar. Escancarada, a ditadura firmou-se. A tortura foi o seu instrumento extremo de coerção e extermínio. O último recurso da repressão política que o ato institucional número 5 libertou das amarras da legalidade. Tá. O excerto relativo ao período entre 69 e 74, que é o período que se trata essa obra aqui, e que é o período de maior violência, né? Porque você tem o AI-5 em dezembro de 68, aí você tem de 64
até 74, de 69 até 74, você tem o ápice, né, dos conflitos violentos mesmo, né? Inclusive luta armada, maior incidência de casos de tortura, né? Aí depois você tem o início da distensão ali por conta de caso Herzog, começa a se organizar mobilizações contra a tortura e a ditadura, né? Já no governo do Geisel. Então vamos lá. Caracteriza o governo militar brasileiro de então como? Vamos lá. Como é que a gente pode caracterizar a ditadura militar, né? Um conjunto de dirigentes empenhados em agir dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Nacional. Isso é uma piada, né? Se alguém marcou isso aqui. Porque qual que é uma das características da ditadura militar brasileira, né? Eles ficam emendando a Constituição e criando esses atos institucionais para tentar tornar legalizado aquilo que é do interesse da ditadura fazer. Então, eles não agem dentro dos limites constitucionais. Eles ficam distorcendo esses limites, né? A lá vão ter, então não é isso. B. Um projeto de reorganização nacional voltado à erradicação dos problemas sociais e da subversão política. Isso aqui é o que um apoiador da ditadura militar talvez dissesse, né? Porque erradicar problemas sociais, mas a ditadura militar deixou o Brasil com concentração de renda absurda, por exemplo. Hiperinflação e hiperendividamento. Então, e aí, né? C. Um sistema político de exceção que recorreu a formas de repressão baseada em instrumentos legais e em práticas clandestinas. Bom, por que é um regime político de exceção? Porque fica violando termos constitucionais o tempo todo, né? Formas de repressão baseada em instrumentos legais, por exemplo, o AI-5 é um instrumento legal que institui censura, institui fim de habeas corpus, uma série de questões. Práticas clandestinas, porque, por exemplo, tortura oficialmente não existia. Ou seja, os porões da ditadura eram instrumentos de repressão clandestinos usados pelo Estado, mas não previstos no ordenamento jurídico. Vamos ver a D. Um regime autoritário que se sustentava apenas com apoio econômico e militar oferecido pelos Estados Unidos. Não, contava com amplo apoio econômico das elites brasileiras, por exemplo. Não podemos esquecer, né, aquele conceito do Daniel Arão Reis, que a ditadura é uma ditadura civil-militar, né? Ele que é o grande defensor, né, dessa terminologia no Brasil. Então tá errado isso aqui. E um organismo institucional para pacificar o país, que enfrentava seguidas tentativas terroristas de desestabilização da ordem social e política. De novo, isso aqui seria a alternativa marcada por um ávido defensor da ditadura militar. Só um detalhe, entre 64, quando tem o golpe, e 68, quando tem o AI-5, fechamento da Uni, censura, um monte de coisa, você não tem grupos de luta armada organizados contra a ditadura militar, embora a ditadura militar julgue se legitimar para reprimir esses grupos. A luta armada ela surge como reação à completa impossibilidade de debate político no Brasil. Óbvio que existe uma romantização feita pelas esquerdas que gostam de atribuir à luta armada um papel muito mais decisivo para o fim da ditadura militar do que ela de fato teve. Mas, por outro lado, existe também um discurso da própria ditadura militar que, ao valorizar a existência desses grupos, buscava legitimar suas próprias ações violentas. Olá, existem grupos terroristas no Brasil, por isso a gente precisa desse aparato repressivo. Mas não havia isso no Brasil até o AI-5. Tá? Então aqui a alternativa C. Prova bem equilibrada, tá? Achei uma prova interessante, questões que
que você tem que dar uma pensada, não são questões de bate-pronto, tá? Mas ali, questão de Idade Média, né? Uma questão de Brasil colonial, uma questão de Brasil República, uma questão de ditadura militar, ok, né? Tudo ali dentro de temas mais clássicos. A do panafricanismo, que realmente uma questão de um assunto aí não tão usual, mas também faz parte, né? Você ali cobrar um conteúdo, às vezes, que foge um pouco desse senso comum mais batido aí das provas. Coloca aí nos comentários o que você achou da prova e eu vou deixar aqui link para outras resoluções e para as listas de exercício, tá, pessoal? Então, fora isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque à medida que outras provas forem sendo realizadas agora nessa reta final do ano, eu vou fazendo as resoluções aqui no canal. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.